Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o clima entre Maria de Fátima e Celina já estava carregado de desconfiança, mas a tensão atingiria um novo patamar quando a ex-governanta resolvesse apresentar um documento que mudaria o rumo da história. Com um ar vitorioso, Celina colocaria sobre a mesa um exame clínico que, segundo ela, comprovaria que Afonso era estéril. Está aqui, Fátima. A prova de que o seu queridinho nunca poderia ser pai de ninguém, diria com um sorriso frio. Fátima, ao ler o laudo, sentiria o sangue gelar. O impacto era imediato. Se o exame fosse verdadeiro, a gravidez que ela carregava não poderia ter nada a ver com Afonso. A verdade, então, a forçaria a admitir que o pai biológico do bebê só poderia ser César. Por alguns instantes, ela ficaria muda, tentando processar o golpe que Celina acabara de desferir. Isso é impossível, murmuraria, tentando esconder o nervosismo. Celina, por sua vez, não perderia a chance de cutucar. Aceite, Fátima. Você apostou alto e perdeu. Apesar de abalada, Maria de Fátima não era do tipo que se entregava facilmente. Uma pulga atrás da orelha começava a incomodá-la. Pouco depois, uma notícia chegaria aos seus ouvidos. Solange estava grávida e de gêmeos. Isso a deixaria intrigada. A ideia de que Afonso pudesse ser o pai da gravidez de Solange começava a fazer sentido, mesmo com o exame nas mãos de Celina dizendo o contrário. O raciocínio era claro para Fátima. Se o exame fosse verdadeiro, não havia possibilidade alguma de Afonso gerar filhos. Mas algo não se encaixava. Solange e Afonso vinham se aproximando, e os boatos sobre uma relação entre os dois circulavam. Determinada a chegar à verdade, Fátima decidiu investigar por conta própria. Foi assim que, dias depois, ela apareceu diante da fachada discreta de um laboratório de análises clínicas. O mesmo onde, segundo Celina, o exame havia sido realizado. Fátima entrou decidida com seu sorriso calculado e foi direto ao balcão. Boa tarde. Eu queria confirmar se um exame foi feito aqui, disse, deslizando o papel para a funcionária. A mulher atrás do balcão, de jaleco e expressão protocolar, olhou rapidamente para o documento e respondeu sem rodeios. Desculpe, senhora, mas não posso fornecer informações sobre pacientes. É confidencial. Informação de paciente é sigilosa. A não ser que a senhora tenha uma procuração, não há como eu falar nada. Fátima, sem perder a compostura, inclinou-se levemente sobre o balcão. Olha, eu só preciso saber se esse exame foi mesmo feito aqui. Não quero detalhes, só uma confirmação. A funcionária balançou a cabeça. Eu já expliquei. Não posso falar nada. Posso ser presa por isso. Foi então que Maria de Fátima abriu sua bolsa com calma, como quem procura um batom, mas de dentro tirou um maço de notas de R$ 100. As cédulas novas chamaram a atenção imediatamente. E agora? Vai me ajudar? Perguntou, erguendo uma sobrancelha. A funcionária hesitou por alguns segundos, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava prestando atenção. O dinheiro falava mais alto. Com um suspiro de rendição, ela pegou o documento da mão de Fátima e se afastou, indo até uma sala nos fundos. Alguns minutos depois, voltou carregando um envelope pardo. Aqui está, todo o histórico de exames do paciente que você quer. Fátima entregou o dinheiro discretamente, com um sorriso debochado. Arrasou, querida. Esse foi o dinheiro mais fácil da sua vida. A funcionária, ainda com ar nervoso, tentou disfarçar. Precisando de mais informações, é só me procurar. Mas não diga que fui eu. Fátima não respondeu. Apenas se afastou e encontrou um canto discreto na recepção, onde se sentou com o envelope no colo. Suas mãos tremiam levemente enquanto abria o pacote e começava a folhear as páginas. O que encontrou fez seu coração disparar. Não havia qualquer registro que indicasse que Afonso fosse estéril. Pelo contrário, todos os exames demonstravam que ele era perfeitamente capaz de ter filhos. Eu sabia, murmurou, apertando o papel entre os dedos. O olhar se endureceu, e ela praticamente cuspiu as palavras seguintes. Celina, sua vaca. O jogo mudava completamente. Aquela informação era um trunfo que Maria de Fátima pretendia usar no momento certo. Agora ela tinha a prova de que Celina havia forjado ou manipulado o exame para afastá-la de Afonso e para encobrir a verdade sobre Solange. A mente de Fátima já trabalhava rápido, arquitetando os próximos passos. Sabia que não poderia revelar de imediato que tinha o documento, pois isso estragaria o elemento surpresa. Precisava encontrar o momento certo para confrontar Celina, preferencialmente quando mais gente pudesse presenciar o baque.
Enquanto caminhava para fora da clínica, ainda segurando firme o envelope, ela não conseguia esconder um sorriso de satisfação. A desconfiança havia se transformado em certeza. Afonso não apenas não era estéril, como provavelmente era o pai dos gêmeos que Solange esperava. Naquele instante, Maria de Fátima sentia que recuperava o controle da situação. Não importava o quanto Celina tentasse manipular as cartas. Agora ela tinha um as na manga. E, como sempre, pretendia jogar com ele da forma mais calculada possível. A cada passo que dava pelas ruas, o plano se solidificava. Primeiro, ela precisava garantir que Solange confirmasse publicamente a paternidade. Depois, faria com que a revelação sobre a falsidade do exame explodisse na cara de Celina. E, para completar, deixaria Afonso com uma dívida emocional impagável para com ela. Mas, no fundo, Fátima também sabia que estava mexendo em um vespeiro perigoso. Se Celina havia tido coragem de falsificar documentos e manipular exames, poderia muito bem tentar algo ainda mais ousado para se proteger. A guerra entre as duas estava apenas começando, e dessa vez, Maria de Fátima não estava disposta a perder. Quando chegou em casa, guardou o envelope em um local seguro, revisando mentalmente cada detalhe do que havia descoberto. Tocou no papel como se estivesse acariciando um troféu, ciente de que aquele pedaço de prova poderia mudar tudo. E, enquanto olhava para o próprio reflexo no espelho, falou em voz baixa, quase como um juramento. Ninguém mexe comigo e sai impune. O silêncio da sala parecia compactuar com sua determinação. A partir daquele momento, o destino de Celina, Solange e até de Afonso estava selado, e Maria de Fátima estava pronta para puxar os fios e fazer todos dançarem conforme a sua música. A situação entre Odete Reutemann e Ana Clara atinge um novo patamar de hostilidade. Depois de oficializar seu casamento com Leonardo, mesmo sem o consentimento pleno dele, Ana Clara acha que está no controle. A decisão provoca a fúria da poderosa empresária, que enxerga na união uma afronta e uma ameaça direta aos seus planos. Para complicar ainda mais o cenário, Ana Clara se aproxima de Heleninha, tornando-se sua confidente. A amizade inesperada incomoda Odete, que sabe que qualquer informação mal colocada pode se transformar em munição contra ela. Quando descobre que Afonso está com leucemia e que Leonardo é um doador compatível, Ana Clara vê uma oportunidade de ouro. Usando o segredo como arma, ela começa a pressionar Odete, exigindo mais dinheiro para manter a boca fechada. Mas a ricaça não é mulher de se deixar encurralar. Em uma visita calculada, Odete aparece na casa de Ana Clara. O tom é cortante. Eu já cansei das suas ameaças. Dispara. Tive uma relação ótima com a sua avó durante anos, mas você parece não ter herdado a mesma inteligência. Ana Clara, altiva, rebate. Já falei que não sou a minha avó, dona Odete. Não vou ficar trancada nessa casa cuidando do seu filho até ele morrer. O que você quer, afinal? Questiona Odete, estreitando os olhos. Quero um enfermeiro para dividir o trabalho comigo, responde a jovem sem hesitar. Odete solta uma risada seca. De jeito nenhum. Vou colocar mais uma pessoa nessa casa para me chantagear? Ana Clara então vai direto ao ponto. E o dinheiro que o Leonardo tem direito? É nesse momento que Odete vira o jogo. Sua voz fica ainda mais fria. Você sabe que pode ser presa, não sabe? Casar-se com uma pessoa incapaz, sem o consentimento dele, é crime. Ana Clara arregala os olhos. Do que a senhora está falando? Do meu filho, diz Odete pausadamente. Ele está morto, Ana Clara. Morto para a vida como era antes. E outra coisa, você e sua avó foram minhas cúmplices durante anos. Ou acha que o que vocês faziam não era crime? Ter se casado com ele nesse estado. Você acha que isso vai passar impune? O silêncio paira na sala. Pela primeira vez, Ana Clara parece hesitar. Surpresa? Ironiza Odete, vendo a expressão da jovem mudar. Descobriu que você não é uma santa? Ana Clara tenta recuperar a postura, mas a ameaça é clara. Odete se aproxima, quase em tom de confidência, e conclui. Pare de tentar me chantagear. Está entendendo? A tensão fica suspensa no ar. Ana Clara sabe que com Odete qualquer passo em falso pode significar a ruína. Ou até mesmo a prisão. Ana Clara permanece imóvel por alguns segundos, digerindo as palavras cortantes de Odete. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim você acompanha sua novela favorita todos os dias.
A ameaça de prisão ecoa na sua mente, misturando medo e indignação. Ela tenta não demonstrar fraqueza, mas o olhar afiado da Dondoca parece atravessá-la. A senhora está blefando, murmura forçando um sorriso. Ninguém vai me prender por cuidar do próprio marido. Odete ergue uma sobrancelha como quem tem certeza de que venceu. Marido? Você chama isso de casamento? Rebate. Um documento assinado sem plena consciência não tem validade. E se eu decidir, posso fazer você responder judicialmente. Ana Clara se levanta, caminha até a janela e respira fundo. A raiva começa a falar mais alto que o medo. Eu não tenho culpa se o seu filho está nesse estado, e não pense que vou abrir mão do que é meu por causa de ameaças baratas. Odete se aproxima lentamente, como uma predadora prestes a atacar. Não é seu, Ana Clara. Nunca foi. Você entrou nesse jogo achando que poderia vencer, mas esqueceu que eu escrevi as regras. O silêncio é tenso. Ana Clara aperta os punhos, mas não recua. Pois saiba, dona Odete, que eu também tenho cartas na manga. E se eu cair, você cai junto. Duvido. Responde a Dondoca com um sorriso de desdém. Eu sempre caio de pé. A provocação acende um brilho perigoso nos olhos de Ana Clara. Sabe, eu estive pensando... Ela diz, lentamente. Heleninha adora conversar. E ela sabe de muita coisa. Odete a interrompe bruscamente. Não se atreva. Eu me atrevo, rebate Ana firme. Você não é a única que sabe manipular as pessoas. A tensão entre as duas é quase palpável. Odete percebe que Ana Clara está disposta a ir até o fim e decide mudar de tática. Respira fundo, volta para o sofá e fala com um tom mais calculado. Muito bem. Digamos que eu aceite colocar um enfermeiro para ajudá-la, mas ele vai trabalhar para mim, não para você. Ana Clara sorri de canto, satisfeita por arrancar uma pequena concessão. Já é um começo. Não se empolgue, corta Odete. Isso não significa que você tenha qualquer poder aqui. Significa apenas que eu decidi que é conveniente. Por enquanto. O clima alivia por alguns segundos, mas ambas sabem que a trégua é frágil. Ana Clara ainda carrega no bolso a ameaça sobre a compatibilidade de Leonardo com Afonso, e Odete guarda na manga a acusação criminal. Antes de sair, a Dondoca encara a jovem com frieza. Lembre-se, Ana Clara, no meu tabuleiro, peões como você são descartáveis. A porta se fecha com força. Ana Clara fica sozinha na sala, o coração acelerado. Ela sabe que a guerra com Odete está longe de acabar, e que no próximo embate qualquer erro pode custar caro. O público verá Walter Figueira se enrolar de vez ao tentar prejudicar Raquel Axioli. Em uma tentativa desesperada de cumprir mais uma das ordens ardilosas de Odete Reutemann, o vilão colocará em prática um plano perigoso: sabotar a Maionese da Paladar, restaurante fundado por Raquel. No entanto, o que parecia ser uma ação minuciosa e bem executada acaba saindo do controle por um simples, mas decisivo, erro. Walter se esquecerá da própria mochila no local do crime. Tudo começa quando Odete, obcecada em arruinar a reputação de Raquel e eliminar qualquer ameaça ao seu império, manda Walter se infiltrar na Paladar. O objetivo é destruir a credibilidade do restaurante e atingir diretamente a imagem da empresária. Para isso, o plano é claro: envenenar a maionese, um dos produtos de maior saída da casa. Walter consegue se empregar no restaurante, o que lhe dá livre acesso à cozinha e às instalações. Com a ajuda de Mário Sérgio, ele se prepara para agir durante a madrugada quando o restaurante está fechado. Escolhem o momento certo, calculam tudo com cuidado. Mas não contavam com a chegada inesperada de Poliana na empresa. A presença da funcionária obriga Walter a apressar a ação. O que deveria ser um crime silencioso e bem executado vira uma operação às pressas. E aí tudo começa a dar errado. Na correria para sair do local antes de ser visto, Walter comete um erro que se tornará fatal. Esquece sua mochila no restaurante. Já dentro do carro, a caminho de casa, ele se dá conta da falha. Em pânico, grita: Não acredito, não acredito. Esqueci minha mochila na Paladar. Vou ter que voltar. Faz a volta, Mário Sérgio. Mesmo contrariado, Mário Sérgio dá a volta e leva Walter de volta ao restaurante. Ele consegue convencer o porteiro de que esqueceu o item durante o expediente e entra para buscá-lo. Nesse momento, aparentemente, tudo se resolve. O porteiro não desconfia de nada, e Walter recupera sua mochila sem levantar suspeitas. No entanto, o problema maior ainda está por vir.
Dias depois, a sabotagem da maionese vem à tona. Clientes passam mal, e a reputação da Paladar começa a ruir. Raquel, abalada, decide investigar. Determinada a descobrir quem foi capaz de cometer tamanha crueldade, ela começa a juntar peças com a ajuda da equipe e de pessoas próximas. Durante as investigações, o porteiro se lembra de um detalhe importante. Walter esteve no restaurante naquela noite específica, após o expediente, dizendo que tinha esquecido sua mochila. Esse dado chama a atenção de Raquel, que passa a desconfiar da presença dele no local naquele momento. Mas é Gilda quem dá o golpe final. Ao ouvir os rumores de que Walter teria voltado para buscar a mochila, ela afirma com firmeza que o viu saindo com a tal mochila no fim do turno. Ou seja, ele não havia esquecido nada. A contradição é suficiente para ligar todos os pontos. A presença de Walter fora do horário de expediente, a justificativa mentirosa para retornar e a sequência de eventos que culminaram no envenenamento da maionese apontam diretamente para ele. Com isso, a verdade vem à tona. O plano de Odete fracassa, e Walter, que achava que havia saído ileso, acaba se entregando com seu próprio erro. A mochila, objeto aparentemente banal, torna-se a peça-chave que desmonta toda a farsa. A tentativa de incriminar Raquel se volta contra ele, e a credibilidade da empresária começa a ser restaurada graças à descoberta. Essas cenas dramáticas e cheias de tensão irão ao ar a partir deste sábado, prometendo momentos de muita emoção para os fãs do folhetim. A reviravolta marca mais um capítulo eletrizante na guerra entre Odete Reutemann e Raquel Accioli, onde o jogo de poder, intrigas e traições se tornam cada vez mais intensos. Em Vale Tudo, cada erro tem seu preço, e no caso de Walter, esquecer a mochila significou assinar sua própria condenação. Reviravolta abala Paladar e expõe traição de Walter. Raquel enfrenta crise e exige justiça. A revelação de que Walter foi o responsável pela sabotagem da maionese atinge a Paladar como uma bomba. O restaurante, que vinha crescendo rapidamente e conquistando clientes fiéis, agora se vê no centro de um escândalo alimentar. Raquel, profundamente abalada, tenta manter o controle da situação, mas não consegue disfarçar o impacto da traição. Afinal, ela confiava em Walter. Tê-lo ao seu lado, dentro da equipe, era como ter um aliado próximo. E descobrir que ele era o inimigo o tempo todo é um golpe duro. Na reunião de emergência com os funcionários, Raquel é direta e firme. Ela explica o ocorrido, fala da sabotagem e não esconde a dor de ter sido traída. Eu construí esse restaurante com muito esforço. Vocês sabem disso. E ter alguém aqui dentro trabalhando contra mim é algo que me destrói, mas também me fortalece. A gente vai sair dessa. Com verdade, trabalho e união, declara, emocionada. Enquanto isso, a notícia se espalha. A imprensa começa a cobrir o caso, manchetes sensacionalistas estampam os jornais. Paladar é alvo de sabotagem interna. Funcionário envenena produto e causa intoxicações. Raquel Accioli envolvida em novo escândalo. Mesmo com a verdade se revelando, a imagem pública do restaurante sofre. E Odete, do alto de sua frieza calculista, observa tudo com um misto de frustração e prazer amargo. Frustração porque Walter foi descuidado. Prazer porque, ainda assim, a reputação de Raquel foi abalada, e isso é parte do que ela queria. Mas o jogo não termina aí. Gilda, que teve um papel crucial ao lembrar do detalhe da mochila, passa a ser vista com outros olhos por Raquel. As duas, que tinham uma relação profissional conturbada, encontram um ponto de aproximação. Obrigada por não ficar calada, diz Raquel. É assim que a gente defende o que construiu, com coragem. Gilda, que sempre foi prática e um pouco cética, apenas responde: eu só disse a verdade. Quem tá certo não precisa se esconder. Paralelamente, Mário Sérgio entra em pânico ao perceber que também pode ser implicado na história. Como cúmplice de Walter, ele teme ser desmascarado e decide se afastar. Tenta convencer Walter a fugir juntos ou pelo menos preparar uma versão alternativa dos fatos. Mas Walter, sentindo o cerco se fechar, entra em colapso. Perde o controle, começa a beber novamente e se isola, tomado pelo desespero. O vilão, que até então parecia frio e calculista, mostra sua verdadeira face, fraca, covarde e egoísta. Enquanto isso, Raquel decide ir à polícia. Exige uma investigação formal e cobra punição pelos crimes cometidos contra a sua empresa. Não é só sobre mim, é sobre todas as pessoas que confiam no nosso trabalho, que dependem da Paladar, e também é sobre justiça, afirma diante do delegado.
A investigação avança e a polícia começa a colher depoimentos. O porteiro confirma a entrada de Walter na noite da sabotagem. Gilda reforça o depoimento, afirmando que ele havia saído com a mochila. Poliana, mesmo sem entender na hora o que estava acontecendo, conta que viu movimentos suspeitos no turno da noite. As peças se encaixam. Odete, ao saber da investigação, tenta manter-se distante do escândalo. Embora tenha sido a mentora do plano, ela sabe que qualquer ligação direta pode arruinar sua reputação. Algo que ela jamais permitiria. Começa a pressionar Walter para que ele assuma tudo sozinho. Em uma ligação tensa, ela diz: "Você já errou demais. Agora, se quiser que eu te ajude, vai ter que ficar calado. Assume a culpa e deixa meu nome fora disso." Walter, acuado, concorda, mas não sem ressentimento. A relação entre os dois começa a ruir. Walter percebe que para Odete, ele nunca foi mais do que um peão descartável, e cada vez mais instável, começa a considerar contar toda a verdade. Enquanto isso, Raquel segue firme. Decide que não vai parar. Mesmo com clientes desconfiados, com fornecedores hesitantes e com a imprensa explorando cada detalhe do escândalo, ela continua. Reorganiza o cardápio, investe em campanhas de transparência, convida os clientes a conhecerem os bastidores da Paladar. Seu lema é claro: a verdade sempre vence. E aos poucos o público começa a responder. Clientes fiéis voltam. O restaurante começa a se reerguer. Raquel ainda tem um longo caminho pela frente, mas mostra mais uma vez sua resiliência e força. Mas o que ninguém espera é que no meio dessa recuperação, algo ainda mais grave está por vir. Um novo segredo, ainda guardado por Odete, ameaça emergir. E a guerra entre essas duas mulheres, tão diferentes e tão determinadas, está longe de acabar. Ivan e Luciano descobrem um plano maquiavélico de Odete Heltman. Ela pretende usar Walter, seu namorado, para sabotar o restaurante Paladar e arruinar Raquel diante da imprensa e de um renomado crítico gastronômico. No entanto, Ivan age rápido. Com inteligência, ele arma um contra-ataque surpreendente e envolve o próprio Walter na armadilha. Odete comemora a contratação de Walter pela Paladar, achando que já tem meio caminho andado para destruir Raquel. O que ela não imagina é que seu plano será a própria ruína. Walter começa a trabalhar e logo leva informações para Odete e Mário Sérgio. Ela está quase empatando o lucro da TCA e tem uma sócia misteriosa que ainda não descobri quem é. Odete fica furiosa ao saber do sucesso de Raquel e promete acabar com tudo antes que a cozinheira consiga ganhar a tão desejada estrela gastronômica. Luciano, que escuta parte da conversa, alerta Ivan. Ela está tramando algo com o Walter contra a Raquel. Ivan, então, decide agir. Ele investiga, conversa com Bartolomeu e confirma que Walter é mesmo o namorado de Odete. O plano se desenha. Ivan fotografa Odete aos beijos com Mário Sérgio, prova sua traição e mostra tudo a Walter. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Chocado com a imagem, Walter percebe que foi manipulado. Ivan propõe: vamos virar o jogo contra ela. Tenho um plano que vai deixar a Odete tremendo. Walter aceita, e a vingança começa a ser desenhada. Na véspera do grande evento da Paladar, Odete ordena: você vai sabotar a comida, vai encher de sal e colocar uma barata no prato do crítico. Walter finge aceitar e recebe uma caixa com um inseto. Na noite do jantar, com jornalistas e convidados reunidos, Odete aparece como uma cliente qualquer, fingindo interesse. Ivan e Walter já sabem o que fazer. Enquanto todos se distraem, Ivan joga discretamente uma caixa dentro da bolsa de Odete. Pouco depois, a vilã grita desesperada ao encontrar uma barata em seu prato. Isso é um absurdo! Tem um inseto aqui! A imprensa registra tudo. O crítico se levanta preocupado e Raquel, pasma, tenta entender o que está acontecendo. Odete ameaça chamar a vigilância sanitária e processar o restaurante. É então que Walter toma a palavra. Vi quando essa mulher colocou algo na comida. Todos se voltam para ele. Ela tirou da própria bolsa. Raquel exige:
Abre essa bolsa agora. Pressionada, Odete abre e dezenas de baratas saem de dentro, provocando gritos e pânico. Ivan segura Odete e afirma: Vi Mário Sérgio mexendo na sua bolsa. Essa armação tem nome. A farsa é revelada. Odete vira manchete em todo o país como sabotadora. Perde contratos, é condenada a pagar uma indenização milionária a Raquel e demite Mário Sérgio. Mas o escândalo está longe de acabar. Enquanto a imprensa ainda digere o que aconteceu, uma bomba explode no núcleo familiar de Afonso. Solange, ao fazer um teste de gravidez comprado por Sardinha, descobre que está grávida. Atônita, ela diz: Isso não pode estar acontecendo. Sardinha, em choque, pergunta: Quem é o pai desse filho? Sem responder, Solange decide contar tudo para Afonso, na frente de Fátima e de toda a família. Com Odete desmascarada, Raquel vitoriosa e novas reviravoltas surgindo, resta a pergunta: Odete teve o castigo que merecia ou ainda precisa pagar mais? A notícia da sabotagem fracassada da Paladar corre como pólvora pelos jornais, sites e programas de televisão. As imagens de Odete gritando, cercada por baratas, se tornam virais. A sociedade carioca comenta indignada: como uma mulher tão poderosa pôde descer a esse nível? Odete tenta se recompor, mas a pressão é intensa. Perde aliados estratégicos, tem reuniões canceladas e vê ações da TCA despencarem. Em entrevista coletiva, Raquel é firme. Foi uma tentativa baixa, cruel e criminosa de destruir não só meu restaurante, mas o sonho de todos que trabalham comigo. Mas resistimos. Walter se torna o herói da noite. Emocionado com o apoio de Raquel, ele decide contar tudo à polícia. Com provas e testemunhas, Odete é formalmente investigada por tentativa de sabotagem comercial, crime contra a saúde pública e associação criminosa. Mário Sérgio, temendo ser preso, foge para o exterior. No meio disso tudo, Afonso vive seu próprio terremoto emocional. A revelação de que Solange está grávida o deixa em choque. Ele a encontra na praça, onde ela esperava por ele para conversar. Ao vê-lo, vai direto ao ponto. Afonso, o filho que eu espero é seu. Ele arregala os olhos. Fátima, que os observa à distância, se aproxima discretamente, escondida atrás de uma árvore. Afonso segura a testa, pasmo. Mas, Solange, como isso aconteceu? A gente só teve uma recaída. Eu achei que você estava tomando cuidado. Eu também achei, mas aconteceu. E agora eu tô esperando um filho seu. Ela afirma segurando o choro. Nesse instante, Fátima surge transtornada. O que é isso que eu tô ouvindo? Ela grita. Você tá grávida dele? Grávida do Afonso? Solange respira fundo. É, e eu vou criar essa criança com dignidade. Não quero um centavo de vocês. Só achei que ele tinha o direito de saber. Fátima perde o controle. Avança em Solange, mas Afonso a segura. Chega! Chega, Fátima! Você causou muito estrago. E se você quiser continuar ao meu lado, vai ter que respeitar a mãe do meu filho. Isso é uma traição! Grita Fátima. Você é meu noivo! Eu era. A partir de agora acabou. Vai embora. Fátima sai aos prantos, inconformada. E no fundo, não era só por Afonso, era pelo orgulho ferido, pela derrota pública, pela dor de ver que seu castelo de manipulações estava desmoronando. No dia seguinte, Odete tenta voltar à TCA, mas os acionistas convocam uma reunião de emergência. Walter, agora aliado de Raquel, entrega gravações e documentos comprometedores. A votação é unânime. Odete Reutemann é afastada da presidência da empresa. Sentada sozinha em sua imensa sala, com as caixas sendo empacotadas, ela encara o retrato de seu falecido marido e sussurra: Eu cheguei tão longe. E agora tudo isso está escorrendo pelos meus dedos. Celina, que acompanha tudo de longe, solta um comentário ácido. Quem planta veneno, colhe solidão. Enquanto isso, Ivan comemora o sucesso do plano com Walter. Os dois estão na Paladar, olhando o movimento intenso do restaurante, agora mais famoso do que nunca. Parabéns, meu amigo, diz Ivan. Você virou a chave. Mostrou que é mais que um peão nas mãos dela. Walter sorri, emocionado. Nunca mais vou deixar alguém me usar assim. Se depender de mim, a Raquel vai chegar muito mais longe do que essa estrela. Raquel se aproxima dos dois. E eu só tenho a agradecer.
Vocês salvaram a Paladar. E me salvaram também. Bartolomeu entra na cozinha aplaudindo. Isso aqui agora não é só um restaurante. É um símbolo de resistência. Longe dali, Fátima chora, trancada em seu quarto. A mãe, Maria de Fátima, tenta consolar, mas é ignorada. Em meio às lágrimas, ela jura. Eles me humilharam, mas eu vou dar a volta por cima. Eu juro. E enquanto a novela caminha para novos conflitos, uma última cena coloca o público em alerta. Um envelope misterioso chega à porta da Paladar com o nome de Raquel. Ao abrir, ela encontra uma foto antiga. Nela, seu falecido marido está ao lado de Odete, sorrindo. Ela arregala os olhos, pálida. Não pode ser. Luciano vai tomar uma atitude surpreendente e corajosa. Dominado pela culpa e pelo peso de suas escolhas, ele decide abrir o jogo com Ivan e revelar toda a verdade. Em um encontro marcado pela tensão e emoção, Luciano confessa que traiu a confiança do amigo a mando de ninguém menos que Odete Reutemann. Com a voz embargada e visivelmente angustiado, Luciano assume que foi ele quem tirou as fotos comprometedoras de Ivan com Raquel, aquelas mesmas que Odete usou como munição em seu jogo cruel de manipulações. Eu fiz isso por dinheiro, Ivan. Eu precisava, mas me vendi, e desde então não tenho mais paz. Desabafa, sem conseguir encarar o amigo nos olhos. Tomado pelo arrependimento, o rapaz afirma que não pode continuar fingindo. A dor da culpa o consome a ponto de tomar uma decisão radical. Pede demissão. Diz que não merece mais ocupar o cargo ao lado de Ivan, tampouco continuar sob sua confiança. Prefiro ficar sem emprego do que te enganar de novo. Você não merece isso, Ivan. Você sempre foi justo comigo, confessa, tentando conter as lágrimas. Ivan, no entanto, surpreende com sua reação. Ao invés de explodir de raiva, o executivo escuta tudo em silêncio, com olhar atento e coração apertado. Após alguns instantes de reflexão, ele respira fundo e pergunta se Odete voltou a procurá-lo. Luciano, surpreso com a pergunta, confirma. Sim, ela quer que eu continue perto de você, que fique de olho em tudo e passe informações sobre seus passos. É nesse momento que Ivan vê uma brecha para virar o jogo contra a vilã. Longe de condenar Luciano, ele faz uma proposta ousada. Que o ex-assistente finja aceitar o plano de Odete, mas jogue no time dele. Você vai dizer para ela que topa o esquema, mas vai trabalhar para mim. Você vai ser meus olhos e ouvidos. Me traz tudo o que ela disser, cada movimento. Vamos usar a arma dela contra ela mesma. Luciano fica em choque com a ideia, mas a proposta ressoa dentro dele como uma chance de redenção. Apesar do medo de ser pego no meio do fogo cruzado, ele aceita, determinado a corrigir seu erro e provar que ainda tem valor. Se for para te ajudar, eu topo, e prometo que dessa vez vou ser leal. Ivan, então, dá um passo que ninguém esperava. Perdoa Luciano. Em um gesto nobre, ele estende a mão ao rapaz e diz que entende suas fraquezas. Eu também já errei muito nessa vida. Não sou melhor que você, Luciano. E a gente não muda o que fez, mas pode mudar o que vai fazer daqui para frente. A cena marca uma virada importante na trama. Agora, com Luciano infiltrado ao lado de Odete, Ivan passa a ter uma poderosa arma contra sua maior inimiga. A confiança entre os dois renasce, agora baseada na verdade, por mais dura que ela tenha sido, e no desejo de derrubar quem sempre tentou destruir suas vidas. Para Luciano, a missão representa mais que uma vingança contra Odete. É a chance de reencontrar sua dignidade. E para Ivan, é o início de uma contraofensiva que pode finalmente colocar um ponto final nas armações implacáveis de Odete Reutemann. O público acompanhará Luciano tentando manter a farsa diante de Odete, ao mesmo tempo que alimenta Ivan com informações valiosas. O jogo de espiões promete mexer com os rumos da história e testar a coragem, o caráter e a lealdade dos personagens em uma batalha onde cada passo pode ser fatal. Com o plano traçado e a confiança de Ivan restaurada, Luciano se vê diante da missão mais arriscada de sua vida. Fingir lealdade a Odete Reutemann, enquanto age como espião duplo. Ainda abalado emocionalmente, ele sabe que qualquer passo em falso pode custar caro. Não apenas sua carreira, mas sua própria segurança.
No dia seguinte, Luciano atende a um novo chamado de Odete. A megera o recebe em sua cobertura com aquele sorriso cínico que mistura charme e veneno. Então, meu caro, resolveu voltar ao jogo? Ela pergunta, oferecendo um copo de uísque como se não estivesse tramando o pior. Luciano, com o coração acelerado, responde com firmeza: Sim, estou dentro. Pode contar comigo. Odete, desconfiada por natureza, o observa por alguns segundos em silêncio. Sua intuição lhe diz que algo mudou. Luciano está mais contido, mais frio, mas ela prefere acreditar que ainda o tem sob seu controle. Muito bem. Quero que fique atento aos movimentos do Ivan. O clima na Paladar está tenso, e eu preciso saber tudo o que ele anda aprontando, principalmente se houver alguma aproximação com a Raquel. Luciano apenas acena, fingindo neutralidade. Ele anota mentalmente cada palavra, cada ordem, cada detalhe. Horas depois, já de volta à empresa, ele encontra Ivan discretamente e repassa tudo. O encontro, as falas, o tom. Ela desconfia de você, está obcecada com a Raquel e quer saber se vocês estão juntos de novo. Ivan fecha o rosto. A obsessão de Odete por controlá-lo não parece ter fim. Ela não vai descansar enquanto não destruir tudo o que me importa, mas agora temos a chance de virar o jogo. E de fato, as informações repassadas por Luciano se tornam armas valiosas. Com cada passo de Odete monitorado, Ivan começa a antever seus movimentos e preparar contra-ataques. Ele retoma o contato com Raquel, alertando-a da situação e pede que ela mantenha discrição total. Ela está à espreita. Qualquer aproximação nossa pode virar munição para ela. Mas dessa vez, a gente vai agir com inteligência. Enquanto isso, Luciano passa a viver em estado de alerta constante. Entre encontros com Odete e conversas escondidas com Ivan, ele sente o peso do risco aumentar, mas também sente algo novo florescendo dentro de si: coragem. Pela primeira vez, ele sente que está fazendo a coisa certa. E isso o fortalece. Em um novo encontro, Odete volta a pressioná-lo. Quero saber sobre a movimentação financeira da Paladar. Ivan tem alguma carta na manga? Ele pretende mudar os sócios? Fique atento, Luciano. Estou pagando caro para ter respostas. Luciano anota tudo e corre até Ivan. Ela quer saber sobre as finanças. Está preocupada com a estrutura da empresa. Acho que está planejando um novo ataque. Ivan decide antecipar o golpe. Convoca uma reunião com os principais acionistas e começa a reorganizar a estrutura da Paladar, blindando a empresa de possíveis investidas. Com o apoio silencioso de Raquel e agora, com Luciano como aliado inesperado, ele toma decisões estratégicas que começam a frustrar os planos de Odete. Desconfiada com os recentes movimentos da empresa e sem entender como Ivan parece sempre um passo à frente, Odete começa a perder o controle. Em um de seus acessos de fúria, ela atira um copo de cristal contra a parede. Tem alguém me sabotando. Isso não é coincidência. Luciano começa a temer ser descoberto. Sabe que, se Odete desconfiar da traição, sua vida pode se transformar num inferno. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabe que está mais próximo do que nunca de desmascará-la. Se a gente continuar assim, Ivan, ela vai se entregar sozinha. A Odete nunca suporta perder. E Ivan concorda. O orgulho dela vai ser a própria ruína. Mas precisamos de provas. Algo que amarre tudo, que a desmascare de forma definitiva. É então que Luciano tem uma ideia ousada: gravar um encontro com Odete. Se conseguir fazer com que ela confesse seus planos ou diga algo comprometedor, eles terão em mãos a arma perfeita. Mas o plano exige cautela, sangue frio e muita coragem. Nos bastidores da Paladar e nos bastidores da vida, o jogo começa a mudar. A aliança improvável entre Ivan e Luciano transforma a dinâmica da guerra silenciosa com Odete Reutemann. E o que era um ato de arrependimento se torna uma poderosa estratégia de resistência. Agora, resta saber até onde Luciano será capaz de ir, e se conseguirá manter o disfarce até o fim, sem cair nas armadilhas da mulher mais perigosa da trama. Um momento decisivo promete abalar a vida de vários personagens e, ao mesmo tempo, trazer esperança para Afonso. Após ser diagnosticado com leucemia,
O jovem verá suas chances de sobrevivência diminuírem drasticamente. Em meio ao desespero e à angústia da notícia, surgirá uma possibilidade de cura, vinda de um lugar improvável. Leonardo. Tudo começa quando Odete, sempre controladora e prática, recebe a notícia da doença de Afonso com uma mistura de choque e racionalidade. Embora não demonstre de imediato, ela se sente devastada. A vida do rapaz, que se tornou uma das poucas figuras pelas quais ela nutre um afeto genuíno, está por um fio. A necessidade de um transplante de medula óssea se torna urgente, e as chances de encontrar um doador compatível são pequenas. É nesse momento que Odete se recorda de um detalhe aparentemente banal, mas que agora ganha novo significado.